Olá, nossa reflexão de hoje, eu estava pensando e os espíritas devem ter uma forma, pelo menos confortadora, consoladora de encarar a morte do corpo físico. Eu estava me recordando daquele filme de Divaldo Pereira Franco, Mensageiro da Paz, numa cena que passa no final, quando Divaldo se preparava para fazer uma palestra e antes de entrar no auditório, ele vê a sua mãe, o seu pai, sua irmã e seu irmão em espíritos já, porque já haviam desencarnado. E a mãe dele vira para ele e diz: vai dizer às pessoas que a morte não existe, que a gente continua vivo, apenas a gente mudou de plano. E eu imagino que essa é a informação mais relevante, mais importante, que a gente precisa dizer às pessoas por aí. A gente precisa dizer aos pais que enterram seus filhos. A gente precisa dizer aos filhos quando enterram seus pais. Os amigos quando enterram o corpo dos seus amigos. A gente precisa testemunhar de que não há morte, de que o que há é o esgotamento dos órgãos, daquela roupagem carnal que deixamos no laboratório da natureza. Mas nós, o que somos, espíritos, permanecemos vivos, pois já éramos antes do berço e continuaremos sendo após o túmulo. Depois a gente estuda as outras coisas, as outras religiões chegarão a essas evidências dentro de seus próprios postulados que vão sendo pouco a pouco revelados por novas visões. Depois a gente entende o que é a vida no plano espiritual, talvez até estudando as obras de André Luiz. Mas o importante é agora a gente dizer: não há morte. A vida continua. E esse é o grande consolo, esse é o grande conforto. E eu estava pensando nisso porque todos os dias alguém deixa nas lápides seus entes queridos e voltam para casa naquela sensação de vazio, para se reencontrar com as lembranças, com as saudades, com o vazio do lar. Mas é importante a gente refletir nessa transitoriedade da vida material. E eu encontrei uma mensagem de Chico Xavier, pelo nosso querido Emmanuel, numa obra chamada Na Era do Espírito. E ela diz o seguinte: na Terra, quando perdemos a companhia dos seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração, para que se fosse alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E bastas vezes tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas, estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se mobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Se várias semelhantes sombras de saudade e distâncias, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora. Como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos além das fronteiras que marcam a desencarnação
também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições, sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na roupagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem, o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Daí, queridos amigos, mais uma mensagem de consolação e de esperança. E nós temos que sair dizendo ao mundo que não há morte, que os nossos amores não foram em vão, que os nossos afetos desenvolvidos não se perderão, que além túmulo nos reencontraremos e podemos rever todos esses nossos queridos, esses nossos amados, que conosco partilham a jornada. O Pai de amor e de misericórdia, o nosso Senhor Deus, não seria a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, se nos permitisse a separação permanente, perpétua, daqueles que amamos. Não, eles apenas mudaram de plano, permanecem vivos, adiantaram-se na viagem para a verdadeira vida, para a vida espiritual. Entender e aceitar os desígnios de Deus é necessário para que compreendamos as leis divinas, que muitas vezes nos seus mecanismos de progresso, de evolução, de resgates, nos permite que almas partam na frente. Às vezes a dor muito grande de um pai enterrar um filho, mas a gente compreender que por ali passa os mecanismos das leis de Deus, que são sempre de amor, de esperança e de progresso, nos faz cogitar da resignação diante da dor. Entender que um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, um tio, um parente, alguém querido que deixou a roupagem carnal, compreender que estava no contexto do seu planejamento encarnatório, retornar à pátria espiritual, nos conforta saber que não há morte, que ele permanece vivo, apenas chegou ao término a sua experiência no corpo físico. Todos temos um propósito, todos temos uma missão. Encarnados também temos a nossa missão. E só desencarnaremos no nosso dia planejado, de acordo com aquele nosso planejamento esboçado e diante da realidade das leis inexoráveis do amor divino. Portanto, queridos amigos, não há morte. Tudo no reino de Deus é vida, é esperança, é progresso. Os que partiram antes cumpriram a sua tarefa, chegaram ao término de sua jornada terrestre, que possamos compreender e ter esperança do amor de Deus, que o amor de Deus está sempre presente, gerindo e seguindo adiante de todas as nossas convicções, de todas as nossas cogitações, porque Deus é amor. Nada do que Ele permite, nada do que Ele faz, nada do que Ele nos demonstra os caminhos é sem propósito, é sem um fim de nos fazer crescer. Que compreendamos que a morte do corpo físico é apenas a passagem do espírito para a vida verdadeira na pátria espiritual. Estejamos consolados e consolando todos aqueles que podemos para dizer
afirmar com muita convicção e certeza: não há morte, tudo é vida. Que Jesus nos abençoe e que Ele permaneça conosco, hoje e sempre.